Nunca ouvimos falar tanto em inclusão e diversidade. Nunca foi tão esperado que as empresas também se liguem nessas questões. Mas como? Quem seria esse público que precisa, digamos assim, entrar na roda? Que diversidade é essa? Onde que a gente encontra essas pessoas? Na boa, quem vai me contar essa história hoje é o Tarso, responsável pela empresa Seja Troca. A definição já entrega muito do que se trata. Para empresas que se importam. Não é isso, Tarso? Bem-vindo! Olá, Silvia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast Na Boa. Exatamente. A gente vem para fazer a diferença. E a gente sempre brinca que não foi, de certa forma, intencional, mas acabou ficando que o nome troca, justamente para a gente trocar esse modelo antigo de pensar por um novo muito mais inclusivo. Me conta uma coisa. Primeiro, vamos explicar para quem está escutando a gente o que é a empresa, o que é a Seja Troca, qual que é o propósito dela, para depois a gente entender como é que você chegou até essa ideia, até essa configuração, né? Uhum. Então, hoje a Troca, e a gente sempre fala hoje porque a gente é uma startup, então a gente sempre está mudando, tentando aprimorar o que a gente faz. Mas hoje a gente é uma plataforma de gestão da diversidade, onde a gente entrega diversos serviços para que as empresas consigam ser muito mais inclusivas. Então, a gente vai desde a análise de dados até a inclusão e acompanhamento dessas pessoas dentro das empresas. Então, basicamente isso. A gente analisa as empresas, gera uma estratégia efetiva de diversidade e inclusão e a gente consegue fazer uma inclusão que a gente chama de inclusão produtiva, para que as pessoas de diversidade entrem dentro das empresas e fiquem lá dentro. E como é que isso apareceu para você? Como é que essa ideia foi sendo construída? Que eu garanto que não é assim, né? Ainda mais que a startup, a gente acha que vou fazer uma empresa de inclusão. Aí as coisas não são bem assim, né? Aonde que pegou em você essa causa? Ou você viu esse gap aí nas empresas que você falou, opa, aqui tem espaço para eu atuar? Perfeito. Exatamente isso. Eu acho que tudo é muito processual. Porque a Troca, ela nasceu literalmente de uma vontade de fazer a diferença. Eu tinha acabado de me formar na faculdade na época, e aí a gente estava, né, como todo bom formando, meio perdido, assim, né, sem saber muito o que fazer. Mas você formou em quê, tá? Eu sou formado em dança pela FRJ, eu tenho uma carreira artística, e aí fiz essa transição de carreira para empreendedorismo social. Mas quando eu me formei em dança, eu estava nesse momento entendendo o que eu ia fazer. E aí eu resolvi levar uma criançada aqui de algumas comunidades do Rio para ver o filme Pantera Negra. Uhum. E quando a gente fez isso, logo depois a gente conseguiu levar 230 crianças, assim, com a ajuda de várias pessoas. Foi um evento super lindo. Mas o que a gente aprendeu na prática? Que a gente queria levar as crianças para ver o filme, mas elas não tinham chinelo, não tinham comida, não tinham tomado um café da manhã. E a gente viu que a desigualdade ela é muito mais enraizada do que necessariamente qualquer outra coisa. E muito mais essa questão de pertencimento e oportunidade. Logo depois disso, eu tive a oportunidade de ingressar numa pós-graduação na área de responsabilidade social. E lá eu fui entendendo sobre esses conceitos de valor compartilhado, o futuro do capitalismo consciente, o sistema B. E eu fui entendendo que eu sim poderia utilizar a empresa para fazer diferença na vida das pessoas. Por um pouquinho, aí a gente estava numa turma, a gente tinha que criar um projeto e tinha uma amiga minha que trabalhava numa ONG que trabalha com assistencialismo para pessoas em situação de rua, e a gente resolveu criar um projeto onde essas pessoas em situação de rua iriam vender picolés da praia, tanto aqui no Leblon quanto em Ipanema. E a gente conseguiu para frente, e a gente conseguiu uma grande empresa parceira aqui do Rio de Janeiro para trocar esse projeto junto com a gente. E aí a coisa foi começando por aí, isso lá por volta de 2018. Legal, então tem desde 2018 que vocês estão com essa ideia aí, e agora, quando que nasceu de fato a Seja Troca? A Seja Troca, a Troca ela começou já em 2019, quando a gente terminou com esse projeto da praia, por causa que ele não deu muito certo no sentido do impacto. E isso é uma coisa que a gente sempre esteve atento, né? Como a gente é uma empresa de impacto, nosso propósito ele sempre vai falar muito alto.
E aí, naquele momento, em 2019, a gente ingressou num grande programa de incubação de empresas organizado pelo BNDES. E isso para a gente foi muito bom, porque a gente conseguiu ter a possibilidade de testar e ter uma visibilidade. E isso fez com que a gente migrasse para o mundo da empregabilidade, porque duas empresas bem grandes perguntaram se a gente trabalhava com isso. E a gente respondeu que sim, e a gente começou a fazer a inclusão da diversidade dentro das empresas de uma forma bem, assim, bem natural o processo, e a gente foi tendo a capacidade de aprender com ele. Isso ajudou muito a gente durante esse processo. A gente começou a criar o sistema de acompanhamento. Só que em 2020 veio o quê? A pandemia. E aí, obviamente, a gente foi super afetado, porque as vagas que a gente fazia eram operacionais. Só que isso também deu a oportunidade de a gente ingressar no mercado de consultoria de diversidade. E a gente entender de uma maneira mais estrutural quais eram as problemáticas das empresas em relação a isso. E aí foi já em 2021 que a gente teve a ideia desse sistema. Então, fornecer uma ferramenta para as empresas veio de toda essa experiência que a gente teve em senso prático para combinar nesse processo mais tecnológico que a gente gostaria de fazer. Legal. Agora, Tarso, quando a gente fala em diversidade e inclusão, a gente está falando de quem? Que público é esse? Que pessoas são essas que precisam ser inseridas, que precisam ser mostradas e precisam ser até respeitadas, né? Que galera é essa? De quem que a gente está falando? Perfeito. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está falando de grupos que, por um processo histórico, têm menos privilégio do que de outros determinados grupos. E também, alguns desses grupos também estão em situação que a gente chama de vulnerabilidade social. E, no sentido muito mais literal, a gente pode nomear esses grupos como as mulheres, as pessoas LGBTQIA+, as pessoas negras que são pretos e pardos, refugiados, que é um grupo que a gente está trabalhando agora muito forte. A gente pode falar de jovens que cumpriram medida socioeducativa, pessoas que saíram do sistema carcerário, mulheres que sofrem violência doméstica e por aí vai. Tá, e aí eu já escutei falar, e você também deve escutar muito isso, né? Eu já escutei comentários do tipo, eu gostaria sim de contratar um negro, eu gostaria de contratar um refugiado, mas eu não acho uma pessoa capacitada para isso, para preencher as demandas daquele cargo. Eu não encontro quem eu preciso. Você já deve ter escutado muito isso, né? Muito. Isso é realmente uma dificuldade, é um desafio que vocês têm, ou é só mais um preconceito, é só realmente a falta de correr atrás e de procurar? Eu acho que é uma mentalidade, é um preconceito que a gente tem sobre um determinado grupo, e também por não ter as ferramentas necessárias para fazer essas buscas. Assim. Eu acho que quando a gente fala no processo histórico, a gente teve uma política pública que ajudou muito nesse processo de formação dos grupos minoritários e minorizados, que foram as cotas. Então, a gente hoje já tem mais de 10 anos da política de cotas. E graças a isso, a gente teve diversos grupos, economicamente mais vulneráveis e também da questão de raça, que tiveram acesso à educação de qualidade. Então, a gente já tem pessoas com uma educação de qualidade disponíveis no mercado para a gente fazer isso. Tarso, mas poxa, eu queria contratar refugiado, mas eu não acho ninguém com uma qualidade que eu preciso. Isso, para mim, eu acho que é uma das maiores falácias, assim, porque a gente trabalha com refugiados também já há algum tempo, e o que mais a gente vê são refugiados com um currículo extenso, assim, mestrado, muitas das vezes até doutorado, com experiência de mercado no país de origem, mas que não conseguem emprego por causa de preconceito e xenofobia. Então a gente precisa desmentir esse processo, procurar ferramentas de acesso a banco de pessoas, porque essas pessoas sim têm qualidade e sim elas conseguem ocupar cargos de excelência também. Eu sei exatamente disso que você está falando, que eu já tive uma experiência em 2017, eu fui para um campo de refugiados sírios no Líbano. Uhum. E lá eu conversei com algumas famílias, e eu conversei com médicos, eu conversei com engenheiros, eu também fiz um trabalho aqui com venezuelanos aqui em Belo Horizonte, e eu conversei com uma venezuelana que é arquiteta. Então, assim, existe sim, né? É só realmente a gente dar esse espaço para eles, né? Porque
a gente já parte do pressuposto que não, eles não têm, né? Não tem conhecimento nenhum, não tem, ou às vezes uma habilidade específica, e aí qualquer coisa que der para eles serve. E não, né? Eles podem ser aí perfeitamente encaixados ou enxergados como um profissional como outro qualquer, né? Eu já ia até te perguntar qual é essa questão das cotas, o que você achava disso também, porque eu, particularmente, durante um tempo, eu pensava assim, mas a pessoa ela vai ganhar uma cota só por causa da cor dela, ou só por causa da condição financeira dela? Isso não é justo. E depois eu fui vendo algumas entrevistas, eu fui lendo sobre o assunto, e eu fui entendendo que não é sobre isso. É sobre a gente realmente se acostumar a ver, por exemplo, um negro no mercado, né, no escritório com a gente ir no médico e a gente vê um refugiado atendendo a gente ali, a gente vê um indígena advogado, por exemplo, né? A gente tem que se acostumar a ver esse tipo de público em locais que hoje a gente não vê tanto. E aí sim, eu acho que lá na frente, quando isso for já costume, ou for uma coisa mais comum, aí as cotas talvez não sejam mais tão necessárias. O que você acha sobre isso? Faz sentido? Eu acho que é muito mais da questão de pertencimento, que eu acho que é o ponto que você está comentando. É muito mais do que só a gente ver as pessoas pertencentes aos lugares, né? Então, eu chegar e ser atendido por um médico negro, por uma médica negra, né, eu contratar um arquiteto e essa pessoa ser LGBTQIA+, refugiado ou isso. Eu acho que tem um processo, quando a gente fala das cotas, né, aqui no Brasil, que é um processo de reparação histórica. A gente não pode negar que um pouco mais de 100 anos atrás a gente estava ainda vivendo um processo escravocrata, né, e isso tem heranças negativas dentro da nossa cultura. E isso faz com que a gente crie barreiras de acesso para determinados grupos e para outros que a gente tenha os famosos privilégios. E eu acho que as cotas elas vieram justamente para diminuir esse gap da desigualdade de oportunidade. E se a gente não tivesse tido as cotas, provavelmente a gente não estaria tendo essa discussão de diversidade. Porque eu acho que esse segundo momento agora, a gente está discutindo sobre a questão de oportunidade no mercado de trabalho, porque finalmente a gente tem mão de obra qualificada por uma política de acesso. E aí, normalmente me perguntar, mas essa cota não soluciona o problema. Mas eu acho que o problema é tão complexo que uma política pública ela não vai solucionar. A gente tem que falar de educação de base de qualidade, educação né, e falar de ensino superior de qualidade também. E acesso para todo mundo. Só que a gente está num caminho e num processo. Para mim, apesar de na minha trajetória, apesar de eu ser negro e não ter utilizado as cotas, eu defendo elas de forma ferrenha, porque eu acredito que elas gerou e gera oportunidade para muitas das pessoas. E isso é muito emblemático, porque a gente está no ano que vão se discutir a renovação dessa política pública, analisando todos os dados que ela gerou. E foram né, dados incríveis de impacto positivo. Ela solucionou o problema? Não solucionou. Eu acredito que só ela não vai solucionar, mas ela é o começo. Sim, ela é uma das ferramentas, né? Exatamente. Agora, você trabalha essa questão da diversidade e da inclusão num espaço empresarial onde está sendo também cada vez mais esperado, né? Hoje em dia, eu acho que não é mais uma questão se a empresa quer ou não quer, ela tem que, né? E aí eu queria te perguntar como é que é isso. Como é que são as empresas aí para chegar até você, ou você que ainda tem que bater na portinha e falar, oi, você já trabalhou diversidade e inclusão na sua empresa hoje? Como é que está isso? Como é que elas recebem a proposta da sua empresa e esse quadro aí de funcionários que vocês têm, né? Perfeito. De 2019 para cá, aconteceram alguns eventos no mundo e no mercado que, obviamente, impactaram todo esse mercado da diversidade e inclusão que vem crescendo. E por que eu digo isso? Infelizmente, a gente teve o assassinato do George Floyd em 2020, onde o mundo começou a discutir sobre as questões de raça e negritude. E também, nesse mesmo ano, a gente teve o assassinato do Carrefour. E essas duas questões afetaram muito o mercado. A gente veio também o advento do ESG,
então, dessas medidas, né, desses indicadores financeiros que as empresas têm que seguir para acesso ao capital, a gente teve diversas questões que contribuíram para que a diversidade ela deixasse de ser o famoso nice to have, então legal de se ter, para o must have. Hoje a diversidade ela é estratégica. Na semana passada eu estava conversando com um diretor internacional da Microsoft, lá nos Estados Unidos, e ele contando, tá, isso aqui na Microsoft a gente tem uma diretriz estratégica que é a diversidade. É uma das diretrizes, né, onde o conselho da Microsoft ele atribui isso. Então, eu acredito que hoje as empresas elas estão tomando a diversidade como estratégica. E isso, para a gente, é um salto, é um desenvolvimento muito importante para a gente solucionar o problema. Porque quando a gente fala dos benefícios da diversidade, eles são muito claros, né? Então, traz mais inovação, mais margem de mercado, menos turnover. Mas quando a gente traz também os benefícios, os malefícios de não ter diversidade, são muito claros. Então, a gente tem vários cases já de empresas que sofreram grandes processos, perderam muita credibilidade de imagem por causa de crises de diversidade. Então, a gente está vendo isso cada vez mais frequente, né? Exatamente. A gente está vendo muitos exemplos agora, que muita gente fala, nossa, que frescura, nossa, mas só por causa disso? E não é só isso, né? Tem todo um contexto por trás que antes o que era aceitável, hoje não pode ser mais, né? Que bom que as coisas estão evoluindo, que bom que a gente não está aceitando. Eu falo isso muito, assim, tem muita gente que fala, gente, mas isso sempre existiu, nossa, mas, gente, tá, isso existiu, mas não é porque, e nem por isso deveria ter sido aceitado, ou a gente pode considerar isso normal, as coisas precisam evoluir e caminhar, né? Exato. Quem tiver dúvidas aí ainda sobre essa questão do ESG, que o Tarso falou aí, e sobre essas novas políticas de governanças e visões aí da empresa, tem um podcast muito legal que eu gravei com a Bruna, que ela é do Sistema B, e a gente abordou muito essas questões empresariais e essa nova postura que o mercado pede das empresas. É só voltar aí alguns episódios aqui no Na Boa que tem aí sobre o Sistema B. E aí, Tarso, eu ia te perguntar, a empresa ganha com isso, mas o que mais? A sociedade também, né? Por que é tão importante a gente falar de inclusão e diversidade? O que todos nós ganhamos com isso quando a diversidade é colocada em prática? Perfeito. Eu acho que, sim, partindo de um conceito mais geral, né, para a gente entender e a gente vai por micro. Primeiro, a gente está combatendo a desigualdade, né? Então, uma sociedade menos desigual ela é muito mais sustentável do que uma sociedade mais desigual. Porque a desigualdade ela afeta a sociedade de diferentes camadas, né? Muitas das vezes a gente não percebe que, por exemplo, a gente está se sentindo menos seguro dentro desse processo e a desigualdade está impactando isso de forma direta. Por quê? Quando uns têm muito e outros não têm nada, a gente ocorre um processo onde esse senso de pertencimento é buscado de maneiras que não são, talvez, legítimas. E isso é muito incentivado por esse sistema. Mas quando a gente fala de um incentivo à diversidade pelas empresas, a gente também está falando de retirar pessoas desse lugar de vulnerabilidade e dar um acesso para uma mobilidade social. Ou seja, quando a gente inclui, por exemplo, uma pessoa que está em situação de rua, a gente sempre fala que ela nunca sai sozinha da rua. Ela sai e retira os familiares daquela localização, então ela já traz dignidade para a família dela. Provavelmente uma segunda geração da família dessa pessoa não vai passar por esse tipo de necessidade se ela tiver o apoio e o desenvolvimento certo. Então, isso já é um impacto transformador. Mas quando a gente fala para uma camada um pouco mais da sociedade, né, de sistema, quando a gente fala também de uma pessoa que está em situação de rua, ela não afeta somente a vida dela, né? Ela afeta toda uma cadeia de pessoas ao redor dela. Então, se, por exemplo, ela está localizada em frente a uma praça, ela vai afetar a sensação de segurança das pessoas que afetam ela vai afetar o comércio ao redor, porque as pessoas talvez não queiram habitar aquele lugar, vai afetar a segurança pública, vai afetar a questão de saúde. Então, quando a gente fala do incentivo de dar uma oportunidade de emprego, também é melhorar toda essa cadeia de produção que envolve, né, de fornecimento de serviços públicos. Então, é muito importante a gente estar atento sobre isso, que a
a diversidade é transformar o mundo melhor para todo mundo, não é só para a pessoa que está sendo incluída. Sim, com certeza. O reflexo é para todo mundo. Agora, aonde que você encontra, Tarso, essas pessoas? A gente estava falando até pouco tempo atrás aí, que tem esse tabu ainda, né? De que, mas não tem mão de obra qualificada, não tem gente para o perfil que eu estou procurando. Tem, mas precisa procurar. Aonde que você encontra essas pessoas? Uhum. Então, acho que um processo que foi muito legal que a gente pensou na troca lá no início era entender onde que a gente se encaixava nesse processo. Porque ter pessoas querendo transformação tem em quase todos os lugares. O que a gente fez foi um processo muito legal, de entender que existem ONGs, instituições, fundações, centros de desenvolvimento, que estão olhando para essas pessoas de uma maneira mais assistencialista, que é fundamental. E por que eu digo isso? Porque a gente conseguiu se posicionar nesse meio entre as instituições e as empresas, fazendo com que a gente conseguisse ser essa ponte entre eles. Então, hoje, a gente se conecta com essas instituições justamente para formar um grande banco de pessoas e oferecer isso para as empresas em forma de serviço. Então, a gente consegue otimizar muito essa busca, muito esse processo. Maravilhoso. E aí, quem quiser entrar para o banco de vocês aí, entra em contato, e também quem quiser contratar esse tipo de profissional, também entra em contato com você, é isso? As duas extremidades aí se Exatamente. Juntam na troca, não é isso? Exatamente. É só entrar no nosso site, a gente tem lá todas as informações, para caso você seja uma empresa, para caso você seja uma pessoa que vem procurar emprego. A gente tem todas as informações lá, o passo a passo de todo o nosso processo, para ajudar vocês nesse caminho. E Brasil todo, Tarso, como é que tá? Vocês atendem onde precisar? Onde precisar. Graças à pandemia, a gente teve que aprender a trabalhar de forma a nível Brasil, né? Então, é um processo que foi bem natural para a gente. Maravilha. Eu sou muito fã desse trabalho seu, por isso que eu fiz questão de divulgar aqui, fiz questão de divulgar na Rádio 98 também, porque a gente precisa cada vez mais falar sobre isso e ver isso na prática. E isso que eu achei legal do seu projeto, porque você coloca na prática o que a teoria já está aí falando há um bom tempo, né? Mas a gente ainda não vê. Então, você mostra que é possível e que tudo isso aí que é muito lindo de se falar, essas diretrizes todas, que agora a gente precisa ver como funciona, né? Obrigada por ter aceitado esse convite de estar aqui comigo e que muitas e muitas pessoas aí te procurem, não só para encher o seu banco aí de dados, de cada vez mais perfis diversificados, porque tem espaço para todo mundo, sim, mas que mais empresas também tenham essa consciência e essa mentalidade e que busquem aí a Seja Troca, né? Deixa aí o seu site e as redes sociais, onde que te encontra. Não, perfeito. Eu acho que a forma de encontrar a gente é no www.sejatroca.com e nas nossas redes sociais, que é @sejatroca. Eu acho que eu sempre gosto de finalizar deixando uma mensagem que a diversidade e a inclusão é que nem fosse o processo, né, de jantar, né? A gente precisa dar um lugar à mesa. Além disso, a gente precisa fazer com que as pessoas tenham o que comer, mas também que elas sejam ouvidas dentro desse jantar. Então, eu acho que esse é um processo completo quando a gente para refletir. É muito importante a gente ter essa sensibilidade. E quando a gente falou aqui de diversidade corporativa, mas existe também outros tipos, né? Quando a gente fala da nossa vida pessoal, será que a gente também está exercitando? Não é só no trabalho que a gente deve conviver com pessoas diferentes, é em todas as nossas relações. E aí, com essa mensagem, eu super agradeço-se pelo convite de estar aqui com vocês. É um prazer falar sobre a troca e passar um pouquinho dessa visão que a gente vem pregando aqui na troca. Maravilha, aprendi muito com você hoje. Acho que é isso aí que você falou, né? Quando a gente coloca isso no nosso dia a dia, consequentemente a gente vai colocar no trabalho, porque a gente vai passar a não aceitar mais certos tipos de padrões aí, e a gente vai começando a fazer essas mudanças aí que estão sendo tão necessárias. Já está tarde, já passou da hora, mas ainda em tempo de acontecer, né? Muito obrigada, adorei ter você, obrigada por tudo que eu aprendi aqui.
E espero que quem esteja nos escutando tenha aprendido um pouquinho também, que a sementinha tenha sido plantada, porque é isso que se trata, o Na Boa, é a gente espalhar e apresentar pessoas, histórias e ideias inspiradoras. Até o próximo episódio.